Falando um pouquinho sobre histograma. Histograma é um gráfico formado por um conjunto de colunas retangulares. No eixo das abscissas, que é o X, marcamos as classes, cujas amplitudes correspondem às bases dos retângulos. No eixo das ordenadas, estamos falando de Y, marcamos as frequências absolutas, que correspondem às alturas dos retângulos. Os pontos médios das bases dos retângulos coincidem com os pontos médios dos intervalos das classes. Considerado uma das 7 ferramentas da qualidade, o histograma ou gráfico de distribuição de frequências é uma representação gráfica pela distribuição de dados numéricos, ou seja, um modelo estatístico para a organização dos dados, exibindo a frequência que uma determinada amostra de dados ocorre. Um recurso gráfico comum e importante para a apresentação de dados é o histograma. Estamos sempre lidando com variáveis quantitativas como peso, largura, comprimento, temperatura, volume, tempo, entre outras grandezas. As tabelas de frequências e os gráficos, tais como histogramas, permitem-nos ver como se distribuem nossos dados. A distribuição dos dados é uma característica extremamente importante. Nós vamos ver tabelas de frequências na próxima aula. Então, depois, se você puder, assista a Estatística de Qualidade, aula 2. Trazendo um exemplo, nós temos aí, o histograma abaixo apresenta a distribuição de frequências das faixas salariais numa pequena empresa. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média desses salários é aproximadamente... Nós temos aí as opções. O que eu queria chamar a sua atenção primeiramente é para o histograma. Repara que na sua vertical, no Y, nós temos o número de funcionários. E na sua horizontal, que é o X, nós temos aí os valores dos salários em reais. Bom, antes de começar a resolver esse exercício, que foi pedido a média, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o ponto médio de cada coluna dessa. Então, no caso, nós temos as médias salariais primeiro. De 0 a 500, eu vou somar 0 mais 500 e vou dividir por 2 para achar o ponto médio, que vai dar 250. Semelhantemente, eu faço a mesma coisa na coluna ao lado. Eu pego 500 mais 1.000 e divido por 2, achando 750. Semelhantemente, na terceira coluna, 1.000 mais 1.500, divido por 2, 1.250. Posteriormente, a mesma coisa, 1.500 mais 2.000, 3.500, dividido por 2, 1.750. E, finalmente, o último, 2.000 mais 2.500, que vai dar 4.500, dividido por 2, que vai dar 2.250. Então, o primeiro passo a ser feito é encontrar esses valores aí dos pontos médios, tá? Nesse histograma, para aí sim, depois, fazer o outro cálculo que nós vamos ver no próximo slide. Resolvendo o exercício, nós temos que lembrar que o número de funcionários é dado pelo eixo Y e a média salarial pelo eixo X. Então, eu tenho lá 14 funcionários que recebem uma média de R$250. Eu vou multiplicar esses dois valores. Eu tenho 4 funcionários que recebem uma média de R$750. Eu vou multiplicar também esse valor. Mais 2 funcionários que recebem uma média de R$1.250, mais 2 funcionários que recebem uma média de R$1.750, mais 2 funcionários que recebem uma média de R$2.250. Multiplicando esses valores separadamente e depois somando todos eles, eu vou ter um total de R$17.000. Dividindo por 24, que é o número total de funcionários dessa empresa, eu vou encontrar um valor não exato, 708,333, uma dízima. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar esse valor. Esse valor é aproximadamente R$708. Então, no caso, a resposta do meu exercício é a letra E. Falando um pouquinho sobre diagrama de dispersão, nós temos que o diagrama de dispersão é conhecido como uma das principais ferramentas da qualidade que podem ser utilizadas por uma empresa. Trata-se de uma representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis quantitativas, uma de causa e uma
que vai gerar o efeito. Quando você tem uma hipótese do que causou algo, porém ainda deseja comprová-la por meio de uma análise mais aprofundada. Esse tipo de diagrama traz números simultâneos das duas variáveis, deixando visível se o que acontece em uma variável causou interferência na outra. Ao estudar a correlação, você tem uma variável dependente y, que é o efeito, que se relaciona a variáveis independentes x, que são as causas. Às vezes, temos dados emparelhados de uma forma que associa cada valor de um conjunto a um determinado valor de um segundo conjunto. Um diagrama de dispersão é um gráfico dos dados emparelhados x e y, com o eixo x horizontal e o eixo y vertical. Para construir manualmente um diagrama de dispersão, traçamos um eixo horizontal para os valores da primeira variável e um eixo vertical para os valores da segunda variável e marcamos os pontos. O padrão dos pontos assim marcados costuma ajudar a determinar se existe algum relacionamento entre as duas variáveis, causa e efeito. Bom, um exemplo seria quando você acredita que as vendas da empresa aumentaram após investir numa qualidade melhor do produto e também num preço menor do produto. Então você tem a causa e o efeito. A causa seria o investimento nesse produto, nessa qualidade e em abaixar o preço. E o efeito é justamente o crescimento das vendas.